Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja me escutando, seja muito bem-vindo. Eu sou Alessandro Fabre e estamos de volta com mais um podcast. E hoje teremos muitas novidades sobre o que está rolando no mundo da sétima arte. E se você é apaixonado por cinema e quer ficar atualizado, não pode perder. E hoje, além das notícias, temos um super convidado. Ele que esteve aqui comigo no podcast da semana passada, fazendo uma bela homenagem ao ator Sean Connery. O jornalista e cinéfilo Marcel Camp, que vai comentar tudo para vocês. Então fiquem ligados que o podcast já vai começar. A Netflix vai lançar uma campanha para indicar Chadwick Boseman ao Oscar. O ator faleceu no dia 28 de agosto desse ano e, segundo o Variety, a plataforma de streaming confirmou que colocará o nome de Chadwick na categoria de melhor ator pelo papel em seu último filme, A Voz Suprema do Blues. Chadwick também tem chances de ser considerado na categoria de melhor ator coadjuvante por seu papel em Destacamento Blood, filme que está disponível no catálogo da Netflix. E para comentar todas as notícias junto com a gente, bem-vindo Marcel Camp. Olá galera, aqui é o Marcel Camp, jornalista do Rio de Janeiro, cinéfilo de carteirinha ou de coração, e estou mais uma vez aqui participando do podcast do meu amigo Alessandro Fabre. E vamos lá, né? As notícias estão bem pertinentes, são bem importantes aí para a gente comentar, e uma delas aí é a de Chadwick Boseman, né, o falecido Pantera Negra, mais conhecido por Pantera Negra, mas eu tenho que admitir aí que sempre foi um bom ator, né? Ele sempre foi assim, além de qualquer popularidade ao personagem, ele já mostrava uma veia de atuação muito boa. Devido ao falecimento ficou muito em destaque, né? Mais ainda, mas outros trabalhos eu gosto muito de um tipo que ele faz, que é mais um policial assim dramático, que é no Crime Sem Saída, né? Um filme que lembra até os moldes do Fugitivo, do clássico Fugitivo, né? Do Harrison Ford. A notícia agora, né? Se atentando aqui, a notícia é de que ele pode ser indicado a um Oscar, seria quase um Oscar póstumo, né? Obviamente vai ser um Oscar póstumo, mas ele vai ser indicado por um filme chamado A Voz do Blues, algo assim, né? Bom, eu não vi esse filme, né? Realmente eu acho que a gente não chegou a esse filme, não, pelo que eu lembro, não tô aqui me recordando desse filme no Brasil, mas assim, tem também a indicação, se for o caso, de pegar os últimos trabalhos dele, em que inclusive ele já havia morrido quando o filme já começou a ser lançado, esse A Voz do Blues, mas tem o Destacamento Blood, que é o trabalho que parece ter sido escolhido para ele ser indicado, né? O Chadwick Boseman. No Destacamento Blood eu vi, né? Foi um filme até específico da Netflix, filme aí dirigido também pelo Spike Lee, já bem engajado em toda essa vitrine, né? Que se abre bem mais para os negros no cinema, tudo mais. E o Chadwick foi um grande representante aí. Mas ele está muito bem no Destacamento Blood. Eu, pessoalmente, não gostei do filme, mas com algumas ressalvas. Não acho um dos melhores trabalhos aí do Spike Lee, não, narrativamente falando, né? Mas o elenco está muito bem, inclusive, né? E o próprio Chadwick Boseman. Não sei se seria um trabalho para indicação ao Oscar, né? Não sei se nessa Voz do Blues ele pode estar melhor e tudo, né? Mas o que me fica me pairando é ser um Oscar apenas, tipo esses Oscars honorários, uma coisa assim meio conjunto da obra, ou meio mesmo em memória, né? Tipo um prêmio de consolação, sabe? Como fica suando um pouco isso. Ou se realmente, por esse filme que eu não vi, do Blues, ele realmente tem uma atuação aí de peso para ser indicado ao Oscar, né? De todo modo, eu sempre considerei ele um bom ator, um ator muito competente, sabe? Trabalhos assim de performance bem dignas,
longe de qualquer tipo de vamos dizer, de alavanca mais popular, né? Talvez tirando aí o Pantera Negra mesmo, que é um filme obviamente da Marvel, já viria com todo aquele escopo de bilheteria, de audiência, né? Um ibope já grande por ser um filme da própria Marvel, mas um papel popular de super-herói, óbvio. Mas fora isso, ele já demonstrava ser realmente um bom ator. Espero não ser, torço para não ser Oscar de consolação, né? Um prêmiozinho para premiar só porque o cara morreu. Fica até meio indigno isso. Acredito, tomara, eu não vi o filme, como eu estou repetindo aqui, que essa voz do blues aí seja realmente relevante, importante dentro da própria performance do Chadwick Boseman. De todo modo, torço para que seja assim, né? Seja dessa maneira, não um Oscar de consolação. Pois é, Marcelo, também concordo. Acho que em bem pouco tempo ele conseguiu provar que era um grande ator. E caso Chadwick Boseman seja premiado, ele será o 16º artista a ganhar um Oscar póstumo. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o filme A Voz Suprema do Blues, já temos um podcast especial falando sobre o longa. A atriz Isabelle Fuhrman estará de volta em A Órfã 2. A Órfã vai ganhar o prelúdio comandado pelo mesmo diretor de O Boneco do Mal 2, William Brent Bell, muito conhecido por dirigir filmes de terror. Intitulado A Órfã, A Primeira Matança, o filme acompanha a protagonista do longa de 2009 antes de chegar à família Coleman. Lena Klanner planeja sua brilhante fuga do hospital psiquiátrico russo em que está internada. Ao chegar nos Estados Unidos, ela toma o lugar da filha perdida de uma rica família. Mas um acontecimento dificulta sua relação com a mãe, que fará de tudo para proteger sua família. Bom, e nossa segunda notícia aí, para mim até bastante inusitada. Eu ia falar um tanto inusitada, mas essa me pegou de surpresa. Parece que Hollywood vai vir aí com A Órfã 2, né? O segundo filme aí, para mim já considerado um pequeno clássico, hein? A Órfã. Mas é um pequeno clássico devido muito ao peso original do final, do desfecho daquele filme. Né? O filme A Órfã, quem viu, obviamente, eu não vou estar aqui falando spoiler, né, dizendo spoilers, mas quem viu sabe o peso muito, muito impactante que teve o desfecho daquela obra. Né? Foi um filme marcante, muito pela sua conclusão. Ele segue muito uma cartilha de filme de suspense terror, né, do gênero assim, nessa linha de suspense terror, mas muito mais não sobrenatural, mas numa lance mais de assassino, né, uma coisa assim meio, como posso dizer, esse clima de matança, esse clima de slasher, né, segue um padrão assim, embora não seja um slasher. Ele é mais uma coisa suspense mesmo sangrento. Né? Uma menininha que praticamente está matando. Né? A gente já viu algo parecido em outros filmes que usam crianças como protagonistas do mal, né? Mas A Órfã acaba tendo uma surpresa muito, muito gratificante no final. E aí a notícia é que essa atrizinha mirim, chamada Isabelle Fuhrman, hoje ela está com 23 anos, segundo a matéria, e com 23 anos ela retornaria para uma sequência, para Órfã 2. E olha, é uma situação que me deixou até meio assim, o que pensar disso, porque o próprio filme lá indicava a condição dela ser uma criança com o que ela fazia, né? A condição, obviamente, não é... Quem viu o filme vai entender, mas havia uma condição até física e que condizia com tudo que ela estava escondendo, né? Do que ela fazia, do que ela escondia. Agora, com 23 anos, ela já é praticamente uma mulher. Eu não sei como o filme vai driblar, já que, como eu falei, a condição física dela, o porte de criança, tinha tudo a ver com o filme. Hoje ela já vai ser uma mulher, obviamente, muito mais... adulta assim, no comportamento, no gestual e principalmente na estatura física. Ela já não é mais uma criança. Eu não sei como é que fariam isso, porque retornariam, né, com a própria atriz. É uma boa atriz essa menina, mas
Bom, não sei como é que vai ser aí o processo vão o quê? Colocar o rosto dela no corpo de uma menina? Isso é uma coisa a se pensar, né? Porque parece até que essa continuação é uma prequel, né? Para quem não tá ligando a coisa, o nome técnico a coisa, prequel é, na verdade, né, é o que aconteceu antes da obra original. É como se fosse realmente uma frequência, né? Como chamariam aqui. Mas assim, é estranho, porque como é um prequel, a gente fica imaginando que ela devia ser até mais novinha do que na obra original. Então, isso aí tá me levantando muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação. Eu gosto muito da Orphan, do primeiro filme. Obviamente, torço para que a continuação siga aquele padrão de qualidade. Ele não é uma maravilha, mas se torna um pequeno clássico, como eu disse, por conta da sua conclusão. É um desfecho muito original, né? Eu não tinha visto nada do tipo até então, né? Não é nada que invente a roda, não é nada tão assim estupendo, mas é um final que merece aplausos pela inventividade, pela coisa criativa que criaram, utilizando até um recurso muito sério de uma doença que realmente é uma doença existente, uma doença que acomete algumas crianças. Não vou me adentrar muito aí, né? Senão eu acabo entregando os spoilers do filme original. Mas estou esperando aí. Torço realmente, estou querendo muito que a continuação seja a primeira órfã, né? E já fiquei até contente pela questão de vocês conseguir a atriz novamente. Obviamente vamos ter o rosto. A gente já pode contar com o rosto da Isabelle Fuhrman. Agora, eu não sei se digitalizado para um corpo de criança seria uma coisa até estranha, mas vamos ver como é que os produtores vão estar concebendo aí. A Orphan 2 se chama até A Primeira Matança, então já deixa claro que é quando ela já começa a matar, né? Vamos seguir essa notícia, que foi talvez uma das mais curiosas que eu acabei tendo conhecimento aí. Pois é, o primeiro filme foi lançado há 11 anos e, segundo um site especializado, para manter a aparência jovem da atriz, que atualmente tem 23 anos, a produção irá combinar efeitos de maquiagem e ângulos de câmera para manter a ilusão de sua juventude. O filme não tem previsão de estreia, mas o diretor Brent Bell vem aí com o filme Boneco do Mal 2, estreando em março do próximo ano em todas as salas de cinema. A próxima notícia vem ganhando forças há algum tempo na internet. E sabem por quê? Tobey Maguire está voltando como Homem-Aranha. Sobre o Aranhaverso, surgiram informações que o Aranha do Tom Holland contará com a ajuda das versões de Tobey Maguire e também com a ajuda do Andrew Garfield. De acordo com a jornalista Grace Randolph, Tobey Maguire assinou contrato para 2 filmes, nos levando a crer que ele também possa aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou em algum outro filme da Marvel. E aí, Marcel? Pois é, outra notícia aí interessante é a Marvel e Tobey Maguire, né? No que seria o Homem-Aranha agora no Aranhaverso. E o mais interessante também é que teria uma escalação pela primeira vez reunindo todos os intérpretes do Homem-Aranha juntos, né? Então é uma grande reunião aí que os fãs iriam ao delírio, né? Ia ter, obviamente, o Tom Holland, né? O Homem-Aranha original. O Andrew Garfield, né, que seria o segundo Homem-Aranha, e o Homem-Aranha clássico aí, que o pessoal já brinca, né, o Homem-Aranha original, primeirão, feito pelo Tobey Maguire. Só que Tobey Maguire parece ter assinado mais um filme com a Marvel, e esse sim parece um filme até bem secreto também, a gente não sabe se seria mais um filme do Aranhaverso, onde o Maguire já estaria escalado. Então há sim uma segunda assinatura aí do Tobey Maguire junto à Marvel, mas a gente não sabe se é uma continuação desse Aranhaverso ou se vai fazer parte de um outro título da Marvel aí. Muitos já estão alegando que é o do Doutor Estranho, no universo mais louco aí. Então a gente não sabe se realmente ele vai estar no Aranhaverso 2, se ele vai estar no filme do Doutor Estranho, se ele vai estar, até pode ser algum outro filme de algum outro, no caso, algum outro título aí da Marvel, né? Ainda tá guardado a 7 chaves, segundo a produção da Marvel. Ninguém tá revelando nada sobre isso, a não ser que Tobey Maguire está realmente escalado para algum projeto da Marvel, e os fãs já esperam que seja até do Aranhaverso 2, né? Que eu também, particularmente, considero uma grande tacada da Marvel aí. Eu acho que esse
esse filme, vindo do Aranhaverso, pode se tornar até histórico, justamente por ter sido o primeiro filme de super-herói a reunir todos os protagonistas que fizeram, né? Todos realmente os grandes intérpretes daquele herói. É como se a gente imaginasse um Batman onde tivéssemos o Michael Keaton, o Val Kilmer, o George Clooney, o Christian Bale. E isso realmente desperta muito interesse. Assim, claro que o ADC tem outro viés, é outra visão. Não existe um Batman verso tão assim, tão louco como seria o Aranha Verso, já que existiria uma explicação de ter os três Homem-Aranhas juntos, né? Mas é uma notícia interessante. Eu acho o Tobey Maguire de um carisma muito grande. Ele fez pra mim o que eu considero o Homem-Aranha mais carismático, assim. Apesar de gostar do Tom Holland também, acho que o Holland ele tem a idade mais certinha pro Homem-Aranha juvenil, né? Mas assim, eu gostei muito da escalação quando eu vi a primeira vez os 3 primeiros Homem-Aranhas, né? Que ainda era da Sony. Mas o Tobey Maguire caiu muito bem, assim, fazendo um espírito mais jovial também, né? Um menino ainda meio tímido, né? Peter Parker meio tímido. Vamos ver como é que seria ele agora nesse Aranha-Verso, né? Mas é uma notícia bastante interessante. Por enquanto, muitas especulações sobre um segredo guardado a 7 chaves. Mas logo logo teremos informações e novidades, até porque as gravações já começaram. Após 26 anos do original, Velocidade Máxima pode estar voltando para um terceiro filme. Ian de Bont, que dirigiu o filme original e também a sequência, afirmou em uma entrevista que Velocidade Máxima 3 pode ser uma possibilidade. Mas tudo depende de um bom roteiro. E embora também tenha dito que não é muito fã de sequências, gostaria muito de poder contar com o elenco do filme original. Ou seja, Keanu Reeves e Sandra Bullock. Uma notícia aí agora para os fãs de Speed, Velocidade Máxima, né? Realmente um grande exemplar e nosso grande filme aí dos anos 90, né? Foi de 1994. Eu lembro de já ter foi um dos filmes que eu mais revi no cinema. Junto aí de Titanic, junto do Exterminador do Futuro 2, né? Minhas confissões pessoais aqui. Tem filmes que eu fui mais de 2 ou 3 vezes no cinema. Eu lembro que Velocidade Máxima, o primeirão aí com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, foi um dos que eu bati recorde aí de mais assistido no cinema, junto com outros mais aí, né? True Lies. Mas era aquele festival da gente ir com os amigos. Então esse filme teve um carinho especial pra mim, que foi um dos filmes onde eu mais consegui reunir uma galera pra ir junto. Acho que foi pelo menos uns 5 ou 6 amigos juntos, assim. E é um filme muito bom. Ainda hoje, ele não é datado, ele não ficou desatualizado em nada, ele não é em nenhum momento envelhecido nas cenas de ação. Muito pelo contrário, ele continua frenético, sabe? É um filme original muito bom. E a notícia é que vai ganhar o 3, né, o terceiro, já que o segundo foi realmente muito, muito fraco, né? Em comparação ao primeiro. O segundo, que não tinha mais o Keanu Reeves. Na época o Keanu Reeves, eu não sei o que houve exatamente, mas ele desistiu do projeto. Não sei se ele já estava ocupado com outro tipo de trabalho, não pôde mesmo, ou não quis, né? Porque eu acho que até se eu fosse ele, se eu tivesse lido aquele roteiro, eu também não ia querer. Porque o 2 é muito fraquinho mesmo, né? A gente dá conta lá com a Sandra Bullock, mas a química dela com o Keanu Reeves era uma química muito legal de se ver na tela grande, né? Os dois realmente tinham uma interação muito boa, coisa que não aconteceu quando entrou o Jason Patric, né? No lugar aí, fazendo um mocinho no lugar que seria do Keanu Reeves, o Jack, né? O personagem do Keanu Reeves, que era o Jack. Mas é aquela coisa, quando a gente já se apega ao casal principal, né? Aquela dupla que nos conquistou lá no filme original, seria muito raro a gente gostar do segundo, se já tá repetindo ela, mas não tem mais ele, né? E dito e feito, né? O filme foi realmente um fracassão nas bilheterias, né? O segundo filme, o segundo Velocidade Máxima, ainda contava com o Willem Dafoe como vilão, né? E o Willem Dafoe nem é um dos pontos assim, tão forte. É incrível também que até o Willem Dafoe tá meio que exagerado demais. Ele sempre faz muito um over, né? Personagens mais exagerados, mas ele é tão bom ator que combina quando ele faz um tipo mais exagerado. Inclusive, quando a gente falou de Homem-Aranha aí,
o vilão mesmo do primeiro Homem-Aranha foi ele, né, como o Duende Verde, e combinou aquela loucura, aquele lado mais over dele, combinou muito com o Duende Verde, mas já no Velocidade Máxima 2, em que ele é o vilão, não tá muito, sabe, tá muito artificial até, diferente do primeiro, que o vilão do primeiro era o Dennis Hopper, que fez muito bem, né, e tal. O primeiro realmente é um clássico, né, um clássico da ação dos anos 90, e o segundo não conseguiu repetir esse sucesso. Talvez o terceiro, que conta ainda com o diretor, o mesmo diretor, o Ian DeBont. O Ian DeBont, para quem não sabe também, começou sendo diretor de fotografia dos filmes do Paul Verhoeven. Né? E quem viu aí o Instinto Selvagem vai ver o nome dele bem grande nos créditos iniciais, Ian DeBont, como diretor de fotografia. Então ele já começou como diretor de fotografia de um diretor super badalado já na época e muito autoral, né, que é o próprio Paul Verhoeven. E aí ele ganhou talvez seu primeiro grande filme, que foi o Speed, né, o Velocidade Máxima. Fez muito bem aquele filme, e no segundo ele voltou, mas a gente viu o resultado, né? Espero que aí no terceiro, que ele já até se declarou aí com interesse, com vontade de fazer o terceiro, mas os fãs pedem desesperadamente a volta de Keanu Reeves, né, junto com a Sandra Bullock. Eu acho que não vai funcionar de novo se só tiver um e não tiver outro. A gente até veria se tivesse o Keanu Reeves de volta, mas sem a Sandra, né, vamos dizer. Mas eu acho que para completar a coisa toda, eu acho que a dupla original tem que voltar, né? É como a gente de repente vê um True Lies 2 só com o Arnold e não mais com a Jamie Lee. Eu acho que é legal, a dupla funcionou muito bem, né? O True Lies com o Arnold Schwarzenegger e a Jamie Lee Curtis. Então é como a gente vê o Velocidade Máxima, não dá só pra ver só um ali, né? Máquina Mortífera, a gente quer ver o Mel Gibson e o Danny Glover, não dá pra ver só um. Então tem filmes que combinam muito pela dupla, que formou, né? Como o filme formou aquela dupla. E a gente espera, como fã que eu sou também, eu espero muito que o Keanu Reeves retorne com a Sandra Bullock e a Sandra Bullock retorne com o Keanu Reeves. Não vale aí só um voltar e o outro não. Os fãs estão muito esperando isso. E que o roteiro seja bom, né? Que realmente, se chegar pelo menos muito perto do primeiro filme, a gente já apaga a bomba que foi o segundo, né? E eu tô até assim, particularmente eu tô até um pouco mais otimista, porque o Keanu Reeves está aceitando muitos trabalhos, é só a gente ver os trabalhos de antigamente, como ele tá abraçando, né? Ele, não só o Matrix 4, né? Que ele aceitou voltar e reprisar o papel do Neo, o Neo, né? Neo, Neo. Ele voltou a ser novamente o protagonista do Matrix, né? Chamaram ele aceitou. Ele continua freneticamente nas continuações de John Wick, né? Talvez é o maior herói que ele teve desde o Neo. E ele ainda tá fazendo John Wick, o 4, voltou pra Matrix 4 e voltou pra Bill e Ted 3, né? Ele ainda fez o Bill e Ted 3. Tá ainda, se eu não me engano, tá ainda nos cinemas. Tá? Acho que chegou em cartaz por agora. Então parece que ele tá numa fase que ele tá abraçando aí os trabalhos anteriores, nos projetos que ele já tinha feito há décadas aí atrás. Então não custa nada ele ia pegar mais um, né? Acho que Velocidade Máxima foi um bom filme na carreira dele. Então eu tô otimista, acreditando que ele possa aceitar sim. E se o Keanu aceitar e a Sandra Bullock fechar, prontinho, né? A gente já tem aí metade do caminho andado com Velocidade Máxima 3, que já temos também o mesmo diretor, e a gente só iria torcer aí por um roteiro, então, um roteiro bem decente, né? Que é o que os fãs estão torcendo. Cara, fazendo uma rápida pesquisa por aqui, eu vi que o motivo do Keanu Reeves ter recusado participar da sequência é que ele preferiu sair em turnê com a sua banda, a Dog Star. E aí? No mínimo interessante essa escolha, né? E o ator também revelou ter sido colocado em uma lista negra no estúdio Fox por ter recusado participar do segundo filme. Segundo Keanu Reeves, ele passou 14 anos sem ser convidado para trabalhar nas produções da Century Fox e só voltou a trabalhar com eles no filme O Dia em que a Terra Parou, em 2008. Concordo com Marcel, o primeiro é um filmaço, um dos melhores de ação dos anos 90. E um terceiro filme só funcionaria com certeza com Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Concordo também com o diretor Ian DeBont, porque não adianta trazer o elenco do filme original se o roteiro for fraco. De Volta para o Futuro continua sendo uma das mais famosas e amadas trilogias de todos os tempos. Alguns fãs são contra a um quarto filme, outros torcem para que isso aconteça.
Mas a gente vai te explicar por que esse quarto filme nunca irá acontecer. O co-escritor Bob Gale, em uma entrevista recente, disse: "Contamos uma história completa com a trilogia. Se voltássemos e fizéssemos outro, teríamos Michael J. Fox, que fará 60 anos, e ele tem doença de Parkinson. E deixou bem claro que De Volta para o Futuro, sem o ator, é uma coisa impensável." O escritor também acrescentou: "Não queríamos ser aqueles caras que fizeram um filme apenas para ganhar dinheiro. A Universal nos diz: vocês fariam muito dinheiro. Mas pensamos, bem, já fizemos muito dinheiro com esses filmes e gostamos deles do jeito que eles estão. E como pais orgulhosos, não vamos vender nossos filhos para a prostituição." Além disso, temos um entendimento com Steven Spielberg de que nunca veria outro filme De Volta para o Futuro sem a nossa bênção ou estarmos envolvidos. Então, isso não vai acontecer. Bom, a outra notícia talvez é uma das que mais me toca aqui, por eu ser... Talvez eu tô falando de um dos maiores filmes da minha vida, uma das melhores trilogias que eu tive o prazer de conhecer e talvez com certeza o projeto, o trabalho cinematográfico que mais me encantou de criança e de adolescente e que me fez ter o amor que eu tenho hoje pelo cinema, por todos os filmes. Eu tô falando aqui da trilogia De Volta para o Futuro, né? E uma das notícias aqui muitos anos sempre foi debatido é por que não fazer um De Volta para o Futuro 4, um quarto filme, já que um dos elementos principais da trilogia era uma máquina do tempo, era a possibilidade de uma máquina do tempo fazer com que os personagens principais fossem para o tempo, né, ou para o passado, ou para o futuro, né, fossem para qualquer ponto do tempo. E isso renderia qualquer tipo de roteiro. Bastava apenas você ter uma ameaça aí, utilizando sempre aquele vilão clássico principal da trilogia, que era o velho Biff, e você unir novamente os dois protagonistas, né, os protagonistas centrais, principais da trama, que era o Michael J. Fox como Marty McFly e o Emmett Brown, né, o Dr. Emmett Brown, feito aí pelo nosso também querido cientista de olhos esbugalhados, aí, o Christopher Lloyd. Então, quer dizer, por muitos anos, os fãs, né, alguns fãs, outros não, sempre quiseram o quarto filme. E por muito tempo, o Bob Gale, que é o roteirista principal, junto aí também do diretor, né, o diretor da trilogia, a gente tem que sempre lembrar que é o Robert Zemeckis. Não anda muito na melhor fase de direção dele, ele acabou de fazer um recente filme que não foi muito bem, mas assim, ele tá muito irregular ao que ele um dia foi. E a gente tá falando de pelo menos 20 anos atrás, né? O cara que é responsável por não só a trilogia De Volta ao Futuro, como o Forrest Gump, né? O contador de histórias, ele fez também o Náufrago, né? Um grande filme, quer dizer, filmes clássicos, filmes já icônicos, até os menores filmes dele a gente lembra, como A Morte Lhe Cai Bem, uma comédia ácida que tinha o Bruce Willis, Meryl Streep, olha só, e a Goldie Hawn. E muitos outros, né? A gente tem aí um trabalho, Uma Cilada para Roger Rabbit, quem não lembra também, um clássico aí que conseguiu misturar, né, o live action, né, a imagem com a animação, né, a imagem real de cinema com animação. Então é um cara revolucionário, é um cara que soube sempre trabalhar lá no início, né, em sua carreira, e hoje não tá tão bem. Seria até um motivo para ele retornar, um motivo para ele retornar para uma franquia que foi milionária para ele e uma franquia de sucesso. Uma franquia que para mim é impecável, né, que é a trilogia De Volta para o Futuro. Só que numa reunião dele com o roteirista, né, o criador do De Volta ao Futuro também, Bob Gale, que também é Robert, né, o diretor é Robert Zemeckis e o roteirista é Robert Gale, uma chamada aí de Bob Gale, sempre os dois declararam que não queriam fazer um quarto filme, porque talvez a maior justificativa é que o terceiro realmente fechava com a destruição da máquina do tempo, né? O elemento principal que faria todo o roteiro acontecer era o DeLorean, era o carro que fazia tanto o Marty quanto o Doutor irem para qualquer ponto do tempo e espaço. Então, quando o DeLorean ele é destruído no terceiro filme, a gente percebe muito bem que o terceiro é uma despedida, é um desfecho muito bonito ali entre o Marty e o Doutor, né? E eles conseguem acabar com aquela com aquela vilania do Biff, né? Do velho Biff. E o quarto filme nunca aconteceu porque tanto Robert Zemeckis quanto Robert Gale defendiam de que não tinha um motivo de restaurar o DeLorean, até porque ele já tinha um trem. O doutor tinha feito o trem como uma máquina do tempo.
teria que ser então utilizado o trem. Mas aí não teria mais a mesma graça, até porque a história dos McFly havia fechado, então a possibilidade seria apenas utilizando o doutor, sendo que também não precisava mais, porque o doutor já tinha construído uma família. Tudo isso fazia com que tanto os dois Roberts aí, tanto o Zemeckis quanto o Gale, o diretor e roteirista, não quisessem retornar à tão famosa e clássica trilogia. E aí a notícia que nos diz agora é que um dos pontos agora importantíssimos e que até me tocou, eu fiquei um tanto emocionado, é que se antes eles sempre cogitaram de que a trama já havia meio que fechada, hoje mais do que nunca eles não querem mais fazer nada em relação ao De Volta para o Futuro por conta de Michael J. Fox, por conta do seu real estado atual de saúde. A gente sabe aí por longo tempo também que o Michael J. Fox ele adquiriu um mal de Parkinson muito precocemente, ele não chegava nem a 50 anos, ele estava fazendo Spin City, né? Uma série, uma sitcom. Ele estava fazendo a série quando de repente ele começou a perceber que ele já estava tendo uma certa tremedeira, né? Ele não tinha um controle tão preciso dos membros inferiores, meio que das pernas. Ele estava tendo dificuldade em andar. Aí depois de uma avaliação médica e tudo, foi constatado que ele já tinha adquirido o mal de Parkinson, que afeta realmente os nervos, afeta os membros e vai afetando aos poucos, tanto que toda pessoa com Parkinson tem realmente essa tremedeira, que é onde não consegue muito controlar. São os pequenos, mas constantes espasmos, né, musculares, mas advindo dos nervos. Então isso até começa em grau muito forte a afetar a fala e o cérebro, né? É uma doença muito, muito cruel e degenerativa, né? Então ele até hoje deve tomar bastante, um coquetel de medicamentos para ter um controle. E a gente vê até em vários eventos de comemoração ao De Volta para o Futuro, a gente já viu ele se reunir com o Christopher Lloyd e a gente percebe que o Lloyd, por mais velho em idade que o Jay Fox, a gente percebe claramente a dificuldade do Jay Fox em falar e se colocar do lado do Lloyd, enquanto o Lloyd mais velho tem mais segurança física, justamente porque não tem, né? Não está acometido a essa tão cruel síndrome que é a de Parkinson. E aí o Robert Gale e o Robert Zemeckis chegaram a falar que De Volta para o Futuro 4 nunca deve acontecer por conta do respeito a essa atual condição física de saúde do Michael J. Fox. Eles nunca pensaram, claro, né, vão imaginar que trazer o protagonista, que sempre foi o cara, a gente lembra de toda a trilogia, sempre foi todo o fio condutor da trilogia era feito pelo McFly, pelo Marty, né, o personagem do Jay Fox, junto do doutor, claro, mas era o Marty, aquela figura que corria, que pulava, que brigava. Então ele era o protagonista, ele era o foco central, ele era o mocinho da trilogia. E como é que, hoje já aos 60 anos, né, apesar da já idade, mas o que mais deixou eles muito sensibilizados é que não tem como trazer de volta alguém que, em entrevista até recente, o próprio Michael J. Fox falou que não tem como mais decorar os próprios roteiros, os textos que seriam entregues a ele, né? Ele não tem mais tanta facilidade de decorar as falas, e isso é muito triste, né? Ele mesmo revelando isso é muito triste pro fã. Eu, como fã, fiquei muito sensibilizado, porque ele mesmo, se a gente lembrar dos primeiros trabalhos dele na televisão, foi um seriado aqui no Brasil chamado Caras e Caretas, onde ele fazia um dos filhos da família lá. Aquela série era muito focada em diálogo. Aliás, as sitcoms norte-americanas dos anos 80 era muito focado em diálogo rápido, né, numa verborragia muito intensa, onde o ator tinha que, por obrigação, falar ligeiro, ter aquele raciocínio, uma memória, obviamente, uma memória boa de decorar as falas. Então ele sempre foi muito rápido nisso. O Zemeckis, o diretor do De Volta para o Futuro, só chamou ele por conta dessa habilidade incrível dele falar rápido e ter uma agilidade de fala, sabe? Como se ele passasse toda essa agilidade, essa rapidez. E, ironicamente, é algo que ele não tem mais, né? Hoje, aos 59, se eu não me engano, ele está muito deteriorado na memória. Ele revelou isso, que a única coisa que ele ainda faz bem é escrever. Então ele escreveu um livro que ainda vai sair. Eu estou realmente até ansioso para ler esse livro. Dele mesmo, ele escreveu um livro. Deve contar ali toda a vida dele hoje, como está sendo com essa doença, com o mal de Parkinson.
como é rejeitar muitos trabalhos que vieram até ele. Só lembrando aqui que o último trabalho dele é de forma muito intensa e sempre, né, que ele fazia uma série, era o Spin City, que depois ele tinha sido até substituído, olha só, pelo Charlie Sheen, meio que nessa série, depois que ele realmente descobriu estar já doente, né. Então a notícia é essa, de que nunca vai existir mais De Volta para o Futuro. Os fãs já podem até respirar sossegados, porque um dos maiores medos e receios dos fãs, como eu, era ter um quarto filme, quebraria aquela coisa fechadinha, redondinha e bonitinha, como terminou o terceiro filme, com um quarto que poderia desandar tudo, né? Poderia ser aquele roteiro meio genérico, umas aventuras meio nada a ver, né? Só para usar como ponto a viagem no tempo, mas de qualquer maneira. Isso o fã nunca quis, até porque a trilogia sempre respeitou muitos elementos da própria trama. O roteiro sempre falou muito bem sobre viagem no tempo, sempre explicou de uma forma divertida sobre a viagem no tempo. Então, nesse ponto, eu acho que não ter o quarto filme é importante, e não ter o quarto filme agora sabendo que é em relação à saúde do Michael J. Fox tornou a coisa mais emocionante, né? Para mim, pelo menos. Parabéns, Marcel, pelo belíssimo comentário sobre essa trilogia, que é emocionante e marcou toda uma geração. Independente do estado de saúde do Michael J. Fox, talvez um quarto filme fosse totalmente desnecessário. É feito você falou. O terceiro filme terminou redondinho, pra que mexer? Não é isso? Pra galera nova que tá aí, que nunca assistiu, assistam a trilogia. Vai ser uma experiência emocionante. Sem essa de, eu não vejo filme velho, eu não vejo filme antigo. Até porque bons filmes e boas músicas, eles não envelhecem, são atemporais. E De Volta para o Futuro é uma prova disso. E a última notícia pegou muita gente de surpresa durante a semana e vem causando polêmica por todo o mundo. O ator Johnny Depp está fora de Animais Fantásticos 3. O ator Johnny Depp publicou essa semana em seu Instagram uma carta aberta comunicando que está fora da franquia Animais Fantásticos. O comunicado surgiu poucos dias depois de o ator perder o processo contra o jornal The Sun, que o chamou de espancador de esposa, após as denúncias de sua ex-esposa Amber Heard. Na carta, Johnny Depp escreveu: sob a luz dos eventos recentes, eu gostaria de fazer uma pequena declaração. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me presenteou com seu apoio e lealdade. Eu fiquei emocionado pelas inúmeras mensagens de amor e preocupação, particularmente nos últimos dias. Segundamente, eu gostaria de informar a vocês que a Warner me pediu para deixar meu papel de Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, e eu respeitei e concordei com esse pedido. Finalmente, eu gostaria de dizer isso. O surreal que o julgamento da corte no Reino Unido não vai mudar minha luta para contar a verdade. E eu confirmo que eu planejo apelar à decisão. Minha decisão continua firme e eu tenho a intenção de provar que as alegações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não serão definidas por esse momento. Obrigado por lerem. Sinceramente, Johnny Depp. Para quem não sabe, o Johnny Depp está enfrentando aí um processo há algum tempo. Ele foi acusado pela ex-esposa de agressão. E eu gostaria de ouvir o meu amigo Marcel Campos. Próxima notícia já segue uma polêmica que já vem de pelo menos 2 anos, né, 1 ano a 2 anos, que é em relação ao nosso querido Johnny Depp. Eu tenho muito apreço por todo o trabalho do Johnny Depp. Eu tento nunca misturar a vida profissional de ator, de bom ator, sabe, que sempre o Johnny Depp manteve, com a vida pessoal. Fosse assim, se eu seguisse uma linha de misturar, eu odiaria hoje, sei lá, Woody Allen, eu odiaria Roman Polanski, eu odiaria Mel Gibson, eu odiaria Jack Nicholson e tantos outros 1000 atores que talvez nunca veio à tona, como era a vida pessoal às vezes tão desgraçada, uma vida pessoal tão cheia de delitos, de erros, de falhas, como a gente tem que entender que são seres humanos vivendo suas vidas com acertos e erros, né? Por isso que são seres humanos. Eu não estou julgando aqui, nunca quero julgar o Johnny Depp como pessoa,
sabe? Eu tento sempre julgar o Johnny Depp ator. Se eu assistir um filme onde o Johnny Depp não me agradou, eu vou falar mal do trabalho dele como ator. Se ele atuou num personagem que eu não gostei, que eu realmente achei que o personagem ficou fraco por conta de uma atuação fraca, eu vou criticar o Johnny Depp como ator, enquanto ator. Então eu tento nunca misturar. O que está acontecendo, infelizmente, é que muitos misturaram, né? Muitas misturaram. Eu falo até assim porque a maioria das mulheres levantam hoje a bandeira anti-deppismo, né? Anti-Johnny Depp, anti-deppismo. Claro que tem poucas até que ainda defendem ele e tal, porque sabem dividir o joio do trigo, sabem entender que o trabalho dele enquanto ator é muito... é um abismo aí de diferença, talvez, do que ele seja como pessoa, como, né? Não interessa aqui pra mim o Johnny Depp na casa dele, se ele tá brigando com a esposa, o que tá acontecendo, as coisas que estão sendo armadas, se ela arrancou um dedo dele mesmo ou não, eu já não sei de nada. Eu falando aqui da esposa, mas a esposa dele também é uma atriz conhecida, não tão famosa quanto ele, mas conhecida já até com trabalhos aí pertinentes, que é a Amber Heard, né? A Amber Heard que fez aí participação no Aquaman, era uma personagem ali até importante ali pro Aquaman do Jason Momoa, né? E ela acusa o Johnny Depp de agressão, e devido a toda essa motivação que as mulheres compraram, levaram realmente a um lado muito pessoal, todas começaram a sabotar, boicotar mesmo, quase que isso existe, o nome oficial é sabotagem, o boicote leva a sabotagem, então sabotaram Johnny Depp em vários trabalhos, e óbvio, hoje os estúdios de cinema não querem se queimar, vão perder público, feminino principalmente, se continuarem fazendo filmes onde Johnny Depp seja o protagonista. Aliás, nem precisa ser só protagonista. Se o Johnny Depp estiver fazendo uma ponta, uma participação, talvez aquele filme perca audiência, perca bilheteria, por conta da aparição do Johnny Depp, que até 6, 7 anos atrás era tão consagrado e que de, 3 anos pra cá caiu em desgraça por conta de uma briga pessoal com a ex-esposa, né? Amber Heard, vale ressaltar aqui que já está separada aí dele há muito tempo. Só que isso persiste, isso continua, isso está perdurando, esse tormento, esse pesadelo na vida do Johnny Depp. Inclusive ele processou, ele tentou entrar com um processo contra ele, alegando que é uma difamação, essa coisa de que ele agrediu ela, né? Inclusive a televisão, muitos canais mostraram ele como um espancador, né? Como um agressor de mulheres. Então esse nome lá, principalmente se aqui no Brasil isso pesa, lá nos Estados Unidos é algo muito, muito agressivo o cara ficar com essa estigma, né? Com essa imagem. E ele processou todos os tipos de mídias que estão acusando ele. Ele alega que são provas que não existem, que a Amber Heard tenha plantado, tenha feito realmente muitas firulas aí para incriminar ele. Ele sempre admitiu que sim, houve muitas discussões com ela, brigas assim, verbais, mas que nunca houve o ponto de ele agredir ela nesse âmbito tão explícito como a mídia está mostrando. E aí, por conta disso, a última franquia onde ele estava inserido, que era Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro filme foi até muito bem aceito, o segundo filme já caiu muito por conta justamente da participação dele. Ele faria o vilão principal, ele é o vilão principal foi até o segundo filme, né? O Animais Fantásticos. O primeiro já houve aí eu lembro que no final do primeiro filme, do Animais Fantásticos e Onde Habitam, houve ali uma mudança no final, que ele é praticamente substituído pelo Colin Farrell, né, no final do filme. Ele tá no filme, ele mesmo disse que ele tinha feito muitas cenas em que nunca foram para a edição final, já por conta de tudo que estava havendo ali em relação ao nome dele, com a agressão lá a Amber Heard, a polêmica toda aí do casamento dele. E ali, então, no final dos Animais Fantásticos Onde Habitam, do primeiro filme, eles já estavam comprando a ideia de que a imagem do Johnny Depp estragaria o próprio filme. Então substituíram ele pelo Colin Farrell. A trama, até a justificativa na história do filme, na trama, é que o vilão muda de rosto. O vilão realmente ele tem essa capacidade, é um bruxo, né? É um feiticeiro, então ele tem a capacidade de mudar de formas. É até uma justificativa plausível, bem interessante.
para deixar claro que o vilão Johnny Depp viraria o vilão Colin Farrell, já que Colin Farrell é muito melhor aceito pelas meninas, pelas mulheres aí. Então, isso aconteceu, realmente quem viu o primeiro filme sabe que houve essa mudança bem drástica até ali no final do filme, mas no segundo, Johnny Depp já com todos os processos em juízo, já entrando com vários liminares contra Amber Heard, inclusive ele já estava provando inocência. O segundo filme ele tem uma participação bem maior. Ainda não é com certeza uma aparição onde ele esteja no filme todo, mas ele se torna o antagonista principal, ele já é o antagonista principal, né? No segundo filme. Agora ele é demitido, parece que ele foi demitido oficialmente da franquia por conta, novamente, da insistência de Amber Heard e de todas as suas protetoras, suas defensoras, que acusam mais uma vez o Johnny Depp, que continuam dizendo que ele, né, botando essa alcunha de agressor de mulheres, esse apelido cruel aí. Não que talvez, é isso que eu falo, eu não quero julgar, não que ele não seja, mas eu acho que ainda estão em investigação, ainda estão apurando, isso não chegou ao final. Então, quando você começa a já chamar alguém de estuprador, alguém de abusador, alguém de molestador, você já tem que ter provas suficientes e já tem que ter um veredito final. Nunca houve isso contra o Johnny Depp ainda. O que está havendo realmente é um processo de investigação onde está tendo os dois lados sendo apurados, os dois lados estão sendo investigados. Então eu acho cruel, pessoalmente, o Marcel falando, acho cruel o que ele está sofrendo. Cruel, assim, talvez como ela pode ter sofrido na agressão, mas até então a gente não sabe o que houve. Né? Tá tendo muito recolhimento de provas ainda quanto a isso, né? O negócio é esse. Eu gostaria muito de que as pessoas pudessem dividir a coisa, né? O joio do trigo. O Johnny Depp ator é muito diferente, pode ser muito diferente do Johnny Depp, do Johnny Depp pessoa, mas as pessoas, eu entendo que as mulheres se sentem muito mais aí, ao olhar ele em cena, vão criar repúdio, vão criar, né, uma distorção de prazer até, não vão ter prazer em ver mais ele em cena, e isso vai prejudicar o filme, vai prejudicar a audiência, a bilheteria, e cinema vive de números, cinema vive de ibope. É lógico que um filme que tenha um ator qualquer que ninguém gosta, o filme não vai ser visto. Só que aí as mulheres estão pegando o que o Johnny Depp fez ali, talvez tenha feito, né? A gente não sabe, já estão colocando como prova já cabal de que ele então não merece fazer filme nenhum que elas não vão assistir. Tá muito crucial isso, tá muito importante, tá muito ainda polêmico demais essa situação do Johnny Depp. Eu continuo defendendo ele enquanto ator. Eu gosto muito de vários trabalhos dele, desde os anos 80, em que eu acompanhei ele no seriado Anjos da Lei, onde praticamente ele começou, desde a filminhos juvenis, onde ele começa a participar, como o próprio Férias do Barulho, né? Ele nem era o protagonista do Férias do Barulho era Robbie Morrow, mas ele é um amigo do protagonista, né? Onde ele também faz uma ponta depois A Hora do Pesadelo, né? No primeiro A Hora do Pesadelo ele fez a ponta, aí depois até ele foi chamado para Férias do Barulho. Ele começa a fazer pontinhas ali de filmes juvenis e você já vai percebendo uma gradual um gradual talento nele vindo à tona. Você vai percebendo que a cada trabalho ele vai se mostrando um ótimo ator, né? Já depois consagrado final dos anos 80 para 90, né? Onde ele já começa a fazer clássicos aí, quem não lembra de pelo menos um filme com Johnny Depp. Mas é triste que estejam pegando toda uma polêmica ainda não finalizada para já crucificar o Johnny Depp como sendo realmente culpado, né? A gente ainda não sabe, mas infelizmente queimou a imagem dele e muito. É triste por isso, porque é fogo, porque todos somos seres humanos e eu quero sempre dar um ponto aí, de pelo menos uma chance para o cara tentar provar o que ele está querendo provar, né? Enquanto isso, ele não precisava ficar sem trabalhar. Então, ruim, né? A coisa mais prejudicial é ele ficar desempregado enquanto está rolando aí nos tribunais toda essa parafernália aí. Mas vamos acompanhando e a notícia, infelizmente, é essa, que ele está demitido de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu só torço para que esse caso seja logo finalizado,
para ele poder também dar um segmento na própria carreira, já que a carreira dele está parada e estabilizada por conta dessa bagunça toda, infelizmente. Daí a opinião do Marcel. Eu, na minha humilde opinião, acho que a Warner tomou uma decisão coerente, até porque o Johnny Depp não vem atravessando um bom momento. É uma acusação grave, não estou dizendo aqui que ele é culpado, que ele é inocente, mas a franquia Animais Fantásticos é gigante para a Warner e tê-lo agora à frente desse projeto talvez não seja uma boa ideia. O Johnny Depp tem uma carreira brilhante no cinema e é como ele mesmo disse aí na carta, é inocente e vai provar. Caso ele seja realmente inocente, eu torço muito para que ele prove isso. Caso contrário, sua imagem, sua carreira e seu nome vão ficar manchados daqui para frente. A produção do terceiro filme já está em andamento no Reino Unido e o ator Mads Mikkelsen poderá ser o substituto de Johnny Depp em Animais Fantásticos. O Mads Mikkelsen é um grande ator, era o Hannibal na série, tem grandes filmes aí na carreira. Com a saída do Johnny Depp, acreditava-se que o Colin Farrell era a opção mais cotada, já que ele interpretou o Grindelwald no primeiro filme. Mas o ator está filmando Batman, onde fará o Pinguim. O assunto é tão polêmico e vem dividindo tantas opiniões que antes mesmo de eu fechar esse podcast, já está saindo notícias novas aqui na internet. A primeira é que fãs revoltados com a saída de Johnny Depp de Animais Fantásticos organizaram uma petição pedindo a saída da ex-esposa de Johnny Depp de Aquaman 2. A petição, até o momento, já conseguiu mais de 900 mil assinaturas. E a segunda é que ela mesma confirmou que estará no elenco de Aquaman 2, mesmo com as reclamações dos fãs de Johnny Depp na internet. Pois é, o assunto é complicado e é assunto para 5 podcasts. Mas assim que as notícias forem se atualizando, a gente também atualiza por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast.